Estamos de volta e a pauta agora é saúde dos olhos e um problema muito comum, mas que às vezes é ignorado, a miopia. Por isso, a qualquer sinal de dificuldade de enxergar um objeto, recorra sempre a um especialista. Se de repente sua visão ficar assim embaçada ou pouco borrada ao tentar enxergar objetos distantes, pode ser que a miopia já se instalou. Mas o que é a miopia mesmo? Dr. Alex explica pra gente. A miopia é um dos tipos de graus que existe, que é onde a pessoa apresenta dificuldade de enxergar para longe. Então ela tem a visão de longe um pouco mais embaçada e o grau de embaçamento vai decorrer do tipo do grau dessa miopia, se é um grau mais simples ou um grau maior. O especialista diz que a miopia pode surgir de uma vez só ou se instalar gradualmente. O problema é que os mais jovens apresentam cada vez mais cedo o problema, principalmente pelo uso exagerado do celular. O principal fator da miopia, ele é um fator hereditário, então o histórico familiar ele é muito importante no quadro. Mas existem os fatores ambientais também, né? Então hoje, atualmente, um dos principais fatores é o uso dos telefones celulares, o uso de computador, então quando você força um pouco mais a visão para perto. Então isso a longo prazo pode sim desenvolver um quadro de miopia. Então é verdade que até por esse uso exagerado de tecnologia, cada vez mais os jovens estão tendo problema, estão tendo a miopia? Então, recentemente a gente teve vários estudos provando isso, o quanto que o uso da visão para perto nos tablets, celulares, computador, o quanto isso está sendo influenciado a desenvolver quadros de miopia, né? Então isso até é uma preocupação hoje na Sociedade Médica de Oftalmologia. A gente está fazendo estudos, né, provando isso, e atualmente está até em desenvolvimento tratamentos com colírios para tentar minimizar esses quadros de miopia que estão sendo elevados decorrentes desses aparelhos aí. Uso de óculos ou lentes de contato para correção, cirurgias e até um colírio especial são algumas das soluções para resolver ou pelo menos controlar a miopia. O principal tratamento da miopia hoje, ele é o óculos, né? O uso das lentes corretivas, né? Mas a gente dispõe das lentes de contato, né? Na verdade, a miopia não é o tratamento em si da miopia, é a melhora da acuidade visual para o paciente. Então a gente tem que pensar na quantidade visual, quanto que esse paciente vai chegar de visão. Então a gente tem que corrigir esse erro refracional. Então as lentes corretivas vão entrar nisso aí, que são o uso de óculos e as lentes de contato. Existe também outras formas da gente minimizar a questão do grau. Então, são as cirurgias refrativas. Então, o paciente que após uma avaliação médica e a gente provar através de exames que ele é apto à cirurgia, em uma idade que seja liberada, e a gente faz a intervenção cirúrgica. E agora, atualmente, igual eu citei anterior, está tendo estudos onde está se comprovando o uso de um colírio que pode sim usar em crianças a fim de tentar minimizar o quadro de elevação dessa miopia, entendeu? Mas o mais importante mesmo é a gente corrigir o erro refracional, independente qual que seja lente de contato, óculos ou cirurgia, para a gente chegar no máximo da acuidade visual para benefício do paciente. Bom, além da consulta periódica aí, né, com um oftalmologista, quais seriam as dicas para que a gente pudesse, pelo menos, retardar o problema ou mesmo ficar livre da miopia? Então, a avaliação ela tem que ser periódica. Por quê? Porque a gente está lidando, principalmente em crianças, por exemplo, a gente está em fase de desenvolvimento, né, cognitivo, então por isso que a gente tem que chegar no máximo da visão. Então, mas em adultos, sim, aqueles que são aptos, a gente pode pensar em cirurgia refrativa, né, a fim de minimizar ou até mesmo de zerar, que o intuito da cirurgia é zerar o grau, né, e o acompanhamento periódico, que é independente de ter miopia ou não, a gente tem que estar acompanhando periodicamente com o médico especialista, que é o profissional apto a esse tratamento. E atenção, sábado é dia D de vacinação contra o sarampo. Em todo o país, postos de saúde estarão abertos durante todo o dia para imunizar o público-alvo. Em Paracatu, as unidades já estão preparadas para esse grande dia.
a doença do sarampo, ela retornou com a força toda no país todo. No primeiro momento a gente tinha apenas 3 estados, São Paulo liderando aí os casos de sarampo. Hoje a gente já está aí com 11 ou mais estados infestados pelo sarampo. Então o governo abriu essa campanha agora em outubro, uma primeira etapa agora em outubro e a segunda etapa em novembro, para impedir a circulação do vírus aonde não tem casos ainda. Então, o objetivo dessa campanha agora, nesse momento, é impedir a circulação do vírus do sarampo nos estados onde não tem. É uma doença, né? O sarampo é uma doença altamente contagiosa. O que significa ela ser altamente contagiosa? Que ela dissemina muito rápido, ela é de alta transmissibilidade. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, quem não vacinou, vacinar, tá atento com a vacinação, porque é a única forma de prevenção contra o sarampo. Então, os sinais e sintomas do sarampo manchas avermelhadas, primeiramente no rosto, ela começa no rosto, atrás das orelhas, vem a lesão na boca, né? O Brasil tem hoje cerca de 54 milhões de cães vivendo como animais de estimação. Os dados são do Instituto Pet Brasil, que também afirma que somos o segundo mercado pet do planeta, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, falar da saúde deles é importante. Outubro é o mês dedicado às ações de prevenção ao câncer de mama e, inclusive, em animais. Pouca gente sabe, mas é possível prevenir o câncer de mama em pets, uma ação que pode evitar gastos e, na pior das hipóteses, a perda do animal de estimação. Os humanos não são as únicas vítimas de câncer de mama. Os animais também podem sofrer da doença, que inclusive está crescendo entre eles. Uma das causas da doença é a suscetibilidade das fêmeas às alterações hormonais. O Conselho Federal de Medicina estima a incidência de 45% de câncer de mama em cadelas e de 30% em gatas. Os machos podem ser afetados, mas em escala muito menor. Infelizmente, a maioria das pessoas elas não sabem como evitar. E às vezes chega algum paciente para nós, já mais de idade, cheio de tumorzinho nas mamas. E quando a gente fala sobre a prevenção, que ela poderia ter sido feita lá atrás, enquanto o animal é mais jovem, a maioria das pessoas elas não sabiam disso. A castração é o melhor método de prevenção, mas consultas semestrais também são importantes. A castração antes do primeiro ou do segundo cio, a gente consegue reduzir em 95% a chance dessa fêmea ter tumor de mama. Então, vale muito a pena. Então, a castração, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é só para o controle populacional. Ela também tem essa função preventiva das neoplasias mamárias. Assim como em mulheres, é aconselhado realizar o exame de toque nas mamas das cadelas e gatas. Quando o tratamento é instituído logo no início, as chances são muito melhores do animal, Os tumores mamários, principalmente das mamas torácicas, que elas têm 5 pares de mamas, As mamas torácicas, elas estão muito relacionadas com metástase pulmonar. Então, não é só o que a gente vê por fora, Às vezes o pulmão pode estar acometido também. Então, a palpação, conhecer a anatomia, isso é muito importante. Porque quando aparecer um nódulo, por menor que ele seja, o prognóstico é melhor.